Olá, pessoal! Eu sou a Aline Dias e hoje, como é segunda-feira, é dia de resumo semanal da novela La Suerte de Loli, com a Silvia Navarro e o Osvaldo Benavides. Mas antes de eu comentar como foram os capítulos 64 a 67 de La Suerte de Loli, que passaram na semana passada na Telemundo, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anice. Bom, nessa semana que se passou de La Suerte de Loli, infelizmente tivemos um capítulo a menos. Teve um dia que não teve a nossa querida novela. Então só tivemos 4 capítulos de La Suerte de Loli. Então nós tivemos os capítulos 64 a 67 na semana passada. Então na semana passada a gente viu aquela conversa como terminou na outra semana. O Dom Rogério falando para a Loli que é o pai dela. E ela, obviamente, não gostou nem um pouquinho dessa revelação. Ela ficou assim, pé da vida com aquilo, ficou muito preocupada com o pai e expulsou tanto Dom Rogério quanto Rafael, porque o Rafael sabia e não contou para ela. Mandou os dois embora da casa dela. Nisso veio o Otávio, não entendeu nada do que estava acontecendo. E aí ela acaba contando para a Norita o que aconteceu, que chega ali na hora e tá vendo a Loli expulsando os dois. E aí a Norita vai em defesa da Loli e fala que não quer ver nunca mais o Dom Rogério. E ele sai totalmente decepcionado. E aí nós vimos a Loli na maior fossa em casa, ali abraçada com o Nick, né, vendo televisão. Nisso, o Rafael tenta ir conversar novamente com ela e fala que ele não tinha que contar aquilo porque o segredo não era dele e quem tinha que contar era o Dom Rogério e que ele falou para o Dom Rogério contar para ela e que ele tinha acabado, né, de se inteirar daquela história. Mas a Loli fala que ele sempre mente para ela, sempre que ela tá começando a se entregar, né, ao amor que ela sente por ele, que ele acaba mentindo. Primeiro foi a história da vice-presidência, depois que ele era casado com a Paulina e ele nunca falou, e que ela não confia nele e que para ele nunca mais procurar ela. Aí meu coração até doeu nessa cena, tadinho do Rafael, saiu todo triste lá da casa da Loli. E aí nós vimos que a Loli se arrumou, né, na segunda-feira e foi para a Global Radio. Arrumou a sua sala toda, escreveu um e-mail lindo para a Roxy, para o Matias e para o Rafael, né, dizendo o quanto eles eram importantes para ela, principalmente para a Roxy e para o Matias, né, que falou o quanto ela gostava dos dois, o quanto eles eram pessoas maravilhosas e como ela não queria terminar a amizade com eles, mesmo ela saindo da Global Radio. E fez também a sua carta de demissão e entregou para o Dom Rogério, que ficou desolado. Tentou conversar com ela, mas ela nem quis saber e foi embora. Obviamente a Andy foi lá e já bateu tudo para Paulina, que a Loli saiu da Global Radio. E o Dom Rogério foi na casa do Vicente contar que a Loli é a sua irmã. Imagina, coitada da Loli, ter um irmão como o Vicente. Ninguém merece, né? E aí ele conta que é o pai da Loli e tudo mais, e que vai dividir as ações com a Loli. Então Vicente fica irado que vai perder uma parte da herança. Então o que ele faz? Vai lá procurar a Loli na casa dela, né, na casa da Mariana, e fala que ele sabe
agora que eles têm uma coisa em comum, que eles são irmãos, que têm o mesmo sangue, que ambos estão magoados, né, com Dom Rogério e que eles tinham que se juntar para se vingar e acabar com ele. Obviamente, a Loli, que não tem, vamos dizer assim, não tem essa índole má do Vicente, dá um fora no Vicente e fala que nunca que ele iria fazer alguma coisa contra o Dom Rogério, que apesar dela estar chateada por ele nunca ter contado que era o seu pai, que ela ainda ela agradece muito ao Dom Rogério por tudo que ele fez. Que ele treinou ela, deu trabalho, né? Sempre que ela precisou, ele estava ali. E aí o Vicente sai pé da vida com a Loli. Temos que falar, hermanita. E fala que agora é guerra. E quem não está do lado dele, que é seu inimigo, e declara guerra ao próprio pai Dom Rogério. Vai lá na Global Radio apenas para isso, para dizer que a rádio é dele, aquela história toda, e declarar guerra para o próprio pai. E aí ele começa a tramar a sua vingança. O que ele faz? Ele pede para o Rufino, aquele cara que é lá da junta diretiva da Global Radio e que é amigo dele, para levar um pendrive para a Global Radio. Aí ele vai lá e engana o Bruno, que aliás ele tá, a cada capítulo ele tá ficando pior, ninguém merece. Né? Ele só sabe mentir e fazer atrapalhada, ele já tá até irritando. E aí o que ele faz? Ele pega o pendrive e faz exatamente o que o Rufino pede, né? Que diz que pede em nome do Vicente. E ele acha que o Vicente é como se fosse irmão dele, porque a Norita está namorando com o Dom Rogério, que nem está. Então ele acaba fazendo esse favor, né, para o seu irmãozinho. Então vai lá na sala da Loli, mexe no computador da Loli e coloca o tal do pendrive que hackeia o computador da Loli e manda um e-mail dizendo que ela é a filha do Dom Rogério para toda a junta diretiva. Un correo que sale de tu computadora nos llegó a todo el consejo. Golpe bajo contra su padre. Loli se está vengando porque no la reconociste como tu hija, Rogelio. E logo depois, quando eles estão reunidos ali na Global Radio, a Lupe vai lá, liga a televisão e está passando nos telejornais que há 15 anos atrás o Dom Rogério se internou por causa de uma crise nervosa e que a Loli é a filha ilegítima do Dom Rogério, que ele nunca quis assumir, para a Loli receber a culpa de tudo. Aguilar hizo llegar a esta redacción. Na mesma hora, o Rafael liga para a Loli e tenta conversar com ela. E ela vai lá para a casa do Rafael e explica para ele que ela não fez isso, que ela não é assim. E, obviamente, o Rafael acredita nela e eles acabam se beijando e fazendo as pazes. Ainda bem que ninguém merece eles brigados. Si fuiste tú, por favor, dime ahorita. Rafael, ¿me crees o no me crees? Suerte de Loli, esta semana a las 9:08 Centro. Aí o Rafael diz que vai ajudar a Loli a comprovar, né, a sua inocência e que vai ajudar ela nisso. E ela diz que vai lá na Global Radio para dar a cara, para poder mostrar para o Dom Rogério que ela não fez isso. E o Rafael fala que está junto com ela. E aí a gente vê também que o Matias e a Roxy vão procurar a Loli para saber o motivo dela sair da rádio e ela conta que é porque ela é filha do Dom Rogério. Mas o que está mais angustiando a Loli nessa história toda é que ela acha que ela entrou para a Global Radio e continuou crescendo só por ser filha do Dom Rogério, não pelo mérito dela. Ela acha que ela não é capaz, que ela virou vice-presidente apenas por ser filha do Dom Rogério, não por ela ser capaz e que não é nada disso, mas ela tá nessa. Aí nós vimos que o Rafael foi, né, atrás do responsável das câmeras de segurança para poder pegar o vídeo
né, da sala da Loli, né, desde quando ela renunciou lá na Global Radio, e os vídeos foram apagados. Assim, não tem prova nenhuma que não foi ela. Mas mesmo assim, ele vai lá e fala com Dom Rogério que conversou com a Loli e que ela não fez isso. E o Dom Rogério acredita, né, no que o Rafael está falando. Bom, e nós vimos também, né, que o César ainda continua mentindo para a Roxy. Ele ainda não contou que está trabalhando como cozinheiro, né, no agora restaurante da sua ex-mulher. Então ele sempre sai e ela tá com a pulga atrás da orelha e começou a procurar, né, nas roupas dele alguma prova de que ele está traindo ela. Só que acabou não achando nada. Só que ela acabou tentando ir atrás dele e passou pelo restaurante e viu ele conversando com a Dulce, a sua ex-mulher. Então ela está achando que ele está traindo a Dulce. E eu confesso que essa história já está irritando. Quer dizer, ele sempre está mentindo para a Roxy, sempre tem uma coisa. Era muito mais simples ele falar o quanto que ele gosta de cozinhar e de estar ali, que com certeza a Roxy ia acabar entendendo. Aí o que aconteceu? A Roxy foi lá no restaurante, né, para poder pegar ele no flagra. Aí a Dulce chegou para ela e falou que elas tinham que conversar e disse que está grávida. Obviamente ela deve inventar que está grávida do César, né, porque ela já notou que a Roxy está desconfiada, quer dizer, ô mulherzinha que ninguém merece, né? E o César é mais idiota ainda por estar mentindo. Vamos ver o que vai dar essa história. Outra coisa que também está me irritando bastante é o casal Matias e Arturo. Na outra semana, né, o Arturo não escondeu, né, da Cristi e do Gabriel, que foram lá passar o final de semana, que não gostou nadinha daquilo. Tratou eles mal, nem quis falar com eles. Então eles foram embora e o Matias ficou pé da vida com o Arturo, porque ele não precisava ter feito isso. Tiveram uma discussão, mas o Jack intercedeu para eles pararem aquela discussão. E aí o que aconteceu? O Matias ficou com raiva do seu marido e o traiu com o Jack. Quer dizer, outra vez tem traição nessa relação, só que agora do Matias. Aí o Jack pediu demissão porque ele não tem mais cara de trabalhar ali, né, depois do que aconteceu, que para ele não foi simplesmente uma noite. E o Matias estava agindo como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se ele vai ter coragem ou não nessa semana de contar da sua traição, porque quando ele ia contar, ele foi interrompido pela sua sogra, né, que derrubou um prato na cozinha e eles foram ver. Então eu não sei como é que vai ir, mas assim, eu acho que já deu, né? O Arturo já tinha traído ele, né? E eles acabaram resolvendo voltar, renovar os seus votos e agora estão na mesma situação. Eu já não gosto do Arturo porque eu acho ele um personagem chato e que não tem nada a ver com o Matias. Mas eu aceito lá a relação deles, né? Porque era uma relação real, mas já tá virando um círculo vicioso ali. Vamos ver no que vai dar essa relação. E a gente viu também que o Otávio, um dos melhores personagens dessa novela, foi levar, né, o pai da Loli e o Domingo para a terapia. Só que uma terapia não convencional, né? Num parque para fazer exercícios e tudo mais, para ele ficar mais calmo. Mas o que vale a boa intenção do Otávio, né? Depois levou ele para o Rank Bar, eles foram, né, conversar, e depois chegou o Rafael lá para saber do pai do Nick. E aí o Otávio falou que o pai do Nick está morto. E aí ele perguntou como ele sabia, ele falou que o Apolo que pesquisou e descobriu isso, para ele falar com o Apolo. Aí ele falou com o Apolo e o Apolo desconversou. Então ele pediu para o Domingo, já que ele estava lá na casa do Otávio, para ele conseguir encontrar os papéis lá do banco de esperma lá do Citibank.
O Domingo conseguiu achar e passou as informações para o Rafael, que descobriu que o pai do Nick não está morto, que ele está preso e condenado, né, à morte, que ele foi condenado à pena de morte. Aí ele foi e pediu ajuda do seu advogado para poder até visitar, né, o pai do Nick na prisão, para poder saber mais, e ele ainda tem que contar isso para a Loli, mas com tanta confusão que se formou, ele ainda não conseguiu contar. E aí a Loli tá lá muito bem com ele, lá no apartamento, e nisso ela recebe uma ligação e fica sabendo que já que ela não aceitou entrar no testamento do Dom Rogério, né, para ele deixar uma parte das ações para ela da Global Radio, ele colocou a Sam e o Nick, os afilhados da Loli. E nisso, né, o Rafael tem essa ligação do advogado, sabendo que o cara tem mais uma semana de vida, o pai do Nick, que ele está já no corredor da morte mesmo, já está prestes a ser executado. E assim terminou essa semana. Quer dizer, foi uma semana bastante dramática, principalmente pela Loli, que sofreu demais por conta dessa história do pai biológico dela ser o Dom Rogério, uma pessoa em que ela confiava muito e que ela considerava muito, mas que agora caiu no conceito dela. E ela acaba achando que toda a vida dela é uma mentira e que ela também não tem tanto mérito assim para ter subido tanto na empresa. Fora essa confusão toda que o Vicente armou para culpar a Loli, mas o Dom Rogério não está desconfiando dela. Mas tem uma situação que tem que ser resolvida, porque foi para a imprensa, então depois vai aparecer os patrocinadores e tudo mais, aquela confusão toda que tem que ser apagada. Então nós vamos ver nessa semana como vai ser esse desenrolar da história e se a Loli vai ou não voltar para trabalhar na Global Radio. E aí nós vimos também a Paulina tramando com a Andy, porque eu tô achando que a Paulina quer voltar com o Rafael ainda, que ninguém merece. E nas cenas dos próximos capítulos, a gente vê que a Paulina vai conversar com a assistente social que está cuidando do caso da Loli para falar mal da Loli. Justo para atacar en donde a Loli más le duele. Mi intención para nada es perjudicar a Loli, no. Yo lo que quiero pues es salvar a los niños de un desastre. E que vai aparecer o irmão do Rafael, que vai entrar em acordo com a Paulina para atrapalhar o relacionamento da Loli e do Rafael. E que esse irmão vai dar um beijo na Loli pro Rafael pegar. Loli, él es Leonardo, mi hermano. Despecho y la envidia Tú quieres que yo le baje la novia a Rafael. declaran la guerra al amor. Essa semana agora vai estar pegando fogo. Só espero que Loliel não acabe essa semana. Eles estão tão pouco tempo juntos, eles têm que ficar mais juntos. Nós já estamos quase indo pro capítulo 70, né? Eles podiam ficar um pouquinho mais juntos para depois se separar. Que sempre aparece alguém para atrapalhar eles. Só espero que eles continuem juntos, né? Vamos torcer por isso. E vocês? O que vocês estão achando dos capítulos de La Suerte de Loli? Deixe nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se vocês concordam comigo, se não concordam, também pode deixar nos comentários. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Lembrando que toda segunda-feira tem resumo semanal de La Suerte de Loli. Obrigado por vocês ficarem até o final. Beijos!